Mas hoje eu quero falar sobre liberte-se da opressão espiritual. Pastor, o que é opressão? De repente você está passando por uma opressão e você nem sabe. Você nem sabe que o inimigo usa essa estratégia, essa arma, essa ação para perturbar as nossas vidas, para paralisar, para aprisionar pessoas. Oprimir é pressionar, oprimir é perseguir, aprisionar, sufocar. Isso significa opressão. E ela pode ser instalada na vida de alguém de uma forma muito sutil, e a pessoa muitas vezes não percebe, porque ela vem em forma de enfermidade, ela pode vir em forma de distúrbio emocional, circunstâncias adversas. Satanás pode usar pessoas para oprimir, porque a opressão é diferente de possessão. Uma pessoa possessa de um espírito maligno, ela vai estar também oprimindo. Mas um servo de Deus, um filho de Deus, que está cheio do Espírito Santo, andando em santidade, com a sua vida limpa diante do Senhor, ele não pode ser possesso pelo inimigo, mas ele pode ser oprimido, ele pode ser influenciado. Lembra de Pedro? Pedro estava lá com Jesus, e Jesus perguntou: quem dizes que eu sou? E ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. Mas Jesus começou a falar daquilo que ele iria viver. E aí Pedro começou: não, Senhor, você não pode ir para a cruz, isso não vai acontecer. E Jesus olhou para Pedro e disse: arreda-te de mim, Satanás. Satanás estava usando a boca de Pedro para falar para Jesus. Então, a gente precisa ter esse discernimento que há uma diferença, mas a opressão é uma ação maligna de Satanás para trazer uma perturbação para a nossa vida, um peso, uma enfermidade, e nós precisamos ter o entendimento como nós podemos identificar. Nem toda doença, nem todo distúrbio emocional, nem toda situação adversa pode ser uma opressão. Mas uma opressão pode ser uma situação dessas. Entenderam? Mais ou menos ou não? Ah, pastor, eu estou doente. Pode ser uma opressão e pode não ser. Pode ser um problema físico mesmo, você não se cuidou. Mas é sempre bom nós tomarmos cuidado. Então, vamos lá. Eclesiastes 7:7 diz assim: verdadeiramente a opressão faz... O que é que você está lendo ali? Endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Salmos 56:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Atos 10:38. Agora você vai ver, né? Aquilo que Jesus veio fazer. E os apóstolos estavam falando: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda a terra, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Amém? Então esses 3 versículos, eu poderia trazer aqui dezenas de versículos que falam de uma opressão espiritual sobre a nossa vida, uma opressão que endoidece, uma opressão que é do diabo, uma opressão que é homem sendo usado pelo inimigo para nos oprimir. Amém? Vocês estão escutando o barulho da chuva? Aí está dando sono em vocês? Ou vocês estão preocupados com a ministração de hoje? Estão concentrados, né? É isso aí. Então vamos lá, eu quero falar alguns sinais que identificam uma opressão. E aí você pode dizer: pastor, estou passando por isso. Qual é o primeiro sinal?
esfriamento espiritual. Como assim, pastor? As pessoas vão se afastando das coisas de Deus. Pastor, eu não estou conseguindo orar. Eu não consigo ler a Bíblia. Pastor, eu não consigo nem vir na igreja. E quando eu venho para a igreja, eu tenho vontade de ir embora. Você está sendo atacado pelo inimigo. Ele está oprimindo você. Você não tem vontade de orar, você se afasta das coisas de Deus, você não tem vontade de ler a Bíblia, e você não tem vontade de ir na igreja, e quando vem não quer ficar. Isso é um sinal de opressão. E nós precisamos resistir. 1 Timóteo 4,1 diz, ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. O que você tem lido, o que você tem ouvido, o que você tem visto? Se você não está aprendendo as coisas de Deus, você pode estar aprendendo as coisas do inimigo. E quando você dá uma brecha, quando você abre uma porta dessa, você dá uma legalidade para o inimigo entrar na tua vida e trazer um esfriamento espiritual, com os seus ensinamentos, com as suas ideias. E aí você esfria na sua fé. Amém? Entenderam? Segundo sinal, um desânimo excessivo diante das circunstâncias, acompanhado de muito medo. Pastor, eu não tenho alegria. Olha que eu não combinei nada com a Meg nem sabia o que é que eu ia ministrar. E ela falou sobre a alegria. Pastor, eu não tenho alegria para fazer nada. Eu não tenho alegria, não tenho ânimo para lutar pelos meus sonhos, pelos propósitos. Pastor, eu não tenho alegria de trabalhar, de sair de casa. Eu vivo sem esperança no futuro. Eu, muitas vezes, não consigo enxergar saídas e solução para os problemas que eu tenho enfrentado. Você pode estar sendo oprimido pelo inimigo. Um desânimo exagerado, excessivo, que atinge, você de uma forma que te impede de realizar. Porque é normal a gente ficar cansado. Trabalha muito, corre. É normal você tirar um tempo para descansar, um dia para descansar, no final de semana, é normal. Mas aquilo que rouba a tua energia de uma forma que você não tem ânimo para nada, você pode estar sofrendo uma opressão espiritual maligna. Terceiro sinal: pecados e maus hábitos antigos que você já tinha vencido começam a voltar. Ah, pastor, faz tanto tempo que eu não fazia isso, agora está voltando. Ah, pastor, tanto tempo que eu tinha abandonado aquele vício, que eu tinha vencido aquele cativeiro, e agora está voltando. Eu tinha abandonado o vício da pornografia, e agora eu tinha abandonado o vício da bebida, do cigarro, da droga, e agora eu estou sentindo o desejo, vontade de voltar. Você está sendo atacado pelo inimigo nos seus desejos. Ele quer te levar para o lugar do qual Deus te libertou. Por isso, quando nós falamos de libertação, eu falo que o processo de libertação é algo que ele precisa ser feito com muita eficiência. Mas eu falo que o mais difícil num processo de libertação não é passar pelo processo e abandonar o pecado,
Porque se você fizer com fé, com dedicação, com disposição, lendo a palavra, orando, tendo alguém te acompanhando ali, você sai desse cativeiro. Mas tem algo muito difícil, que é permanecer fora desse cativeiro. Porque tem muita gente que se liberta e passa alguns meses, passa alguns anos, e de repente caiu, voltou. Você conhece alguém assim? Que se firmou na igreja, que foi liberto, e que de repente passou alguns anos, voltou para o mesmo lugar, o qual Deus tinha tirado. Porque ele foi oprimido, e ele não resistiu à opressão de Satanás. E ele abriu novamente a porta do pecado, dos vícios. E olha, a gente precisa ter esse entendimento. Nós lutamos com um inimigo que é espiritual. Ele não se cansa. Ele tem mais força física do que nós. Ele é imortal, ele não morre como a gente morre. Ele não envelhece como a gente envelhece. A nossa força para resistir e vencer ele vem do Senhor sobre a nossa vida. Vem do Espírito Santo de Deus. Vem da comunhão com o Senhor, com a palavra, com jejum, com oração. Nos revestimos da armadura de Deus para vencer o dia mau todos os dias. E depois de ter vencido, nós permanecermos inabaláveis. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo, a jugo de escravidão. Amém? Não pense, pastor, faz muitos anos que eu deixei isso, e agora eu vou relaxar. De vez em quando eu vou deixar de orar, de jejuar, de lutar contra isso. Não faça isso. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o cativeiro que Deus me tirou. Fazem 25 anos que eu não bebo mais, nunca mais tomei uma gota de álcool na minha vida. Mas vai eu, não, já faz 25 anos, sou pastor agora, meus filhos já estão grandes, deixa para lá, eu agora estou forte, revestido. De vez em quando eu vou, sabe uma coisa? Vou voltar, pelo menos uma tacinha. Eu já olho para o Ender e ele sabe que ele toda vez faz uma palhaçada comigo, quando eu conto as minhas histórias. Aí eu invento de tomar, vou começar com um vinhozinho, de leve, uma tacinha de vinho no final de semana, tá chovendo, noite fria, sabe uma coisa, eu não vou para vigília não, tá chovendo, meu irmão, vamos para casa, ver um filminho, tomar uma tacinha de vinho. Aí na outra semana vai me dar vontade de novo. Daqui a pouco aquela taça vira 2. Daqui a pouco ela pode virar 3. Daqui a pouco não é mais um final de semana, é no meio da semana também, para abrir o apetite, para eu almoçar. Estou estressado, olha, o gabinete foi, você nem imagina. Cheguei em casa tarde, essa semana cheguei 3 vezes, meia-noite em casa. Glória a Deus, né? Você não sabe. Só essa semana. Amanhã eu vou chegar 9 horas da manhã em casa. 10, 11, sei lá. E aí eu vou abrindo mão. Eu vou voltando devagarinho, porque já faz 25 anos. Estou forte. De repente, eu volto tudo de novo. E isso não vem de Deus. Esse desejo de voltar
aquilo que nós acabamos de ler. Permaneçam firmes, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se submeta de novo ao jugo de escravidão. A parte mais difícil do processo de libertação, eu vou falar novamente, é se manter. Subir no alto da montanha é mais fácil do que permanecer lá. Os alpinistas que digam. Amém? Não dê lugar ao diabo por aquilo que você já venceu. Não volte para o lugar o qual Deus já te libertou. Porque eu vou te dizer uma coisa. Se você voltar, o inimigo vai vir com 7 piores e mais fortes. Porque ele vai dizer, ele foi liberto uma vez, dessa vez eu vou levar ele para um buraco mais fundo, para ficar mais difícil dele sair dele. Essa é a estratégia de Satanás. Se ele sai de uma casa, ele vai para os lugares desertos, e ele volta e encontra aquela casa vazia, ele chama mais 7. E o estado daquela pessoa fica pior. Na verdade, vai ficar 8 vezes pior. 7 mais 1, 8. Quarto, uma assolação repentina na vida financeira. As portas fecharam de tudo que é jeito. Nada dá certo. Tudo começa a quebrar. Uma grande escassez, repentinamente. Você pode estar sendo assolado. Você pode estar sendo oprimido. O inimigo está oprimindo para trazer uma disfunção muito grande na tua vida. Satanás, ele sabe assolar as pessoas. A falta de recursos traz preocupação, traz confusão, tira a noite de paz do teu sono, faz muitas vezes as pessoas tomarem decisões não pela direção de Deus, mas pela necessidade. E aí, diante dessa pressão financeira, as pessoas tomam decisões precipitadas e fazem aquilo que não era para ser feito. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque a falta de recursos e também a abundância dele afasta muita gente de Deus. Sabia? Tem gente que quando está passando por uma situação difícil, começa a murmurar e reclamar e dizer, cadê Deus? Eu não quero saber desse Deus. Eu vou buscar alternativa em outros lugares que podem me dar isso. E tem aquelas pessoas que chegam na igreja numa assolação financeira tão grande, e aí Deus vai lá, quebra o jugo de Satanás, abençoa a vida dela, e depois que ela está muito abastada, agora eu não preciso mais de Deus. Agora eu estou rico. Agora eu estou bem de vida. E existe um segredo que você precisa entender. Quando você está na falta, busque a direção de Deus. Porque Ele é poderoso para fazer um milagre com aquilo que você tem na mão. Quando Ele te abençoar e te prosperar, busque nele a direção para que Ele te diga o que você vai fazer com aquele recurso que Ele te deu. É sério, pastor? A Bíblia nos ensina isso? Ensina. A Bíblia fala de uma mulher viúva, que o marido morreu, e deixou para ela um monte de dívida.
As dívidas daquela mulher eram tão grandes que os credores chegaram e disseram: você tem como pagar? Não, meu marido morreu e não deixou nada. Então eu vou levar teus filhos como escravo. E essa mulher ficou desesperada, porque o marido dela era discípulo do profeta Eliseu. E ela foi até Eliseu. Eliseu, meu marido morreu, ele te servia. E é isso que precisamos fazer, não deixe de congregar. É aqui na igreja que muitas vezes nós recarregamos as nossas forças, nós temos comunhão um com o outro. Você não vem para a igreja só para receber, muitas vezes você vem para a igreja porque Deus quer te usar para abençoar a vida do irmão que está do teu lado. Você sabia disso? Você chega, hoje eu vou porque eu estou com um problema muito grande e, meu Deus, eu preciso. Você precisa, eu também preciso. Vocês não imaginam, nós pastores, muitas vezes, quando nós subimos aqui para pregar, é só a misericórdia de Deus. Porque o dia foi, a semana foi, que vocês nem imaginam. E é só pela graça, né? Pastoras, hoje só tem as pastoras aqui. Então, muitas vezes você vai chegar aqui na igreja e você vai vir para receber e Deus vai derramar sobre a tua vida. Mas de repente o irmãozinho que está do teu lado está numa situação pior do que a sua, a qual você já venceu. E aí ele vai dizer: e aí, como é que está? Posso orar por você, irmão? Olha, aí você abençoa a vida do irmão. Não deixe, não se afaste da igreja. Em nome de Jesus. Esse é o momento. Muitas pessoas passam a semana toda e não conseguem nem ler a Bíblia. Só ouve a Bíblia aqui quando nós estamos lendo. Muitos não conseguem orar e louvar em casa. Só louvam aqui na igreja. Você acredita nisso? Isso é verdade, gente. Imagina se você deixa de vir. Então, faça isso, não deixe de congregar. Terceiro lugar, não esqueça de quem você é e de quem Deus é para você. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Não importa a situação que você está passando, não importa a dificuldade, não importa a ação do inimigo que está querendo espremer você. Você não pode esquecer de quem você é. Você não pode esquecer quem é o teu Pai, quem é o teu Deus e a autoridade que Ele te deu. Você é filho. Você é herdeiro, co-herdeiro, você tem herança, você tem nas suas mãos as chaves do reino de Deus. E você tem que entender isso. Salmo 9:9 diz assim: o Senhor é também o alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústias. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Esse é o nosso Deus. No momento de angústia, Ele vai estar com você. Ele tem uma palavra, Ele tem uma força, Ele tem um livramento para você. Então, o inimigo vai dizer: não tem jeito sim. O inimigo vai dizer: você não é nada, eu sou filho de Deus. Não importa a situação que eu estou passando. Você não é a circunstância que você está passando. Você só está passando por essa circunstância. Um momento não define a tua vida. Um momento difícil não define a tua vida. Você pode estar passando por um momento difícil, mas você não é um fracassado. Você pode estar passando por uma enfermidade, mas você não é um doente. Amém? Então aplauda o Senhor. É essa certeza que você precisa carregar no teu coração todos os dias. Quem você é e quem Deus é na tua vida. Em quarto lugar, você precisa resistir ao diabo até o fim, e ele vai fugir de você. Tiago 4,7 diz: portanto, sujeite-se a Deus,
mas resistam ao diabo e ele fugirá de você. Cheguem perto de Deus e ele chegará a você. Limpe as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Amém? Você precisa resistir o diabo. Você precisa resistir às tentações do diabo. Você precisa resistir os ataques, a intimidação. Resista porque você tem o poder de Deus sobre a tua vida. Na tua força você não vai conseguir. Nós não vamos conseguir. É só na força do Senhor. Amém? E eu quero declarar um salmo para você. E depois, eu quero fazer uma oração de quebra de toda a opressão do inimigo contra a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Salmo 34, 17 e 19, diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? É porque eu não estou vendo ali, ó. Vocês estão vendo aqui, vocês nem me disseram, né? Essa é a palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Pastor, eu identifiquei algumas coisas na minha vida que eu posso estar sendo oprimido pelo inimigo. Na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu identifiquei. Então, a sua posição é começar a se levantar e guerrear e orar e buscar ajuda e se posicionar e guerrear na tua casa e clamar o poder de Deus sobre a tua vida. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração. Se você quiser fazer essa oração aqui no altar, você pode sair do teu lugar e vir. Nós vamos orar. Esse é o momento que você vai guerrear pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Tem famílias que estão vivendo conflitos dentro da sua casa, estão sendo assolados pelo inimigo, confusão constante. Tem pessoas que não estão conseguindo dormir direito. Tem pessoas que estão passando por uma situação financeira terrível. Esse é o momento de você se colocar diante do Senhor. O Senhor é aquele que te livra de toda a opressão do diabo. Eu quero repetir para você o versículo que eu li lá em Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo. Você é ungido. Você é ungida de Deus com o Espírito Santo. Amém? Então diga amém. E com poder. Jesus andou por toda a terra fazendo bem e curando todos. Jesus curou a todos os oprimidos do diabo. Todos os quais passaram por Jesus foram curados de toda a opressão do diabo, em nome de Jesus. Amém? Porque Deus estava com ele. Deus está com você. Deus está com você. E onde você estiver, o poder de Deus será manifesto. Senhor, pastor, tem uma opressão no meu trabalho. Deus está com você. Você vai chegar no teu trabalho e você vai levantar a tua mão e você vai orar. E você vai ver que os demônios vão bater em retirada.
Pastor, tem uma opressão na minha casa, na minha família. Deus está com você. E você vai viver embaixo dessa autoridade de Deus. Pastor, tem pessoas oprimidas na minha família. Deus está com você. E nós vamos orar. Mas antes, vamos clamar ao Senhor, louvar ao Senhor, para que a presença do Senhor seja derramada de uma forma especial, porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores, e esse louvor vai começar a mover o mundo espiritual, em nome de Jesus. Grandioso é. Fica de pé, fica de pé, levanta uma mão e a outra mão você coloca no teu coração. E nesse momento que nós vamos orar, você vai repetir essa oração. E você vai estar imaginando a área que você sente uma opressão do inimigo na tua vida. E você vai dar uma ordem quando nós estivermos orando. E você vai dizer, em nome de Jesus, toda opressão nessa área foi quebrada. Então levanta a tua mão e declara: Senhor meu Deus e meu Pai, minha rocha, minha fortaleza e salvação, meu refúgio, em quem confio, aquele que me livra de toda a opressão maligna. Eu clamo a Ti, Senhor, e te peço, desfaz agora, em nome de Jesus, toda ação e toda opressão do inferno contra a minha vida e a minha família. Eu repreendo todo o mal de enfermidade, de escassez, de distúrbios emocionais, todo vício, toda perturbação espiritual. Em nome de Jesus, caia por terra. Tomo posse da cura, da libertação, da autoridade de Cristo, da vida abundante, da paz, da alegria, da prosperidade, de toda herança do reino de Deus sobre a minha vida e a minha família. Declaro que o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada, me faltará. Dou uma ordem a Satanás e seus demônios que batam em retirada, em nome de Jesus, da minha vida, da minha casa, da minha família. Em nome de Jesus, eu declaro, eu sou livre, liberto pela vitória da cruz, pelo sangue de Jesus. Obrigado, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Eu rendo toda honra, toda glória e todo louvor em teu nome, para sempre. Amém, amém, amém. Louve ao Senhor como um trovão, como um trovão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba, Davi, toda a cura do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Faça assim com a tua mão. Eu quero despedir você embaixo dessa palavra. Você recebeu essa palavra. Use a autoridade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Profetize a bênção, a abundância do Senhor. O mal vai bater em retirada. Já bateu. Muitos vão chegar em casa hoje e vocês vão perceber que algo já aconteceu. Muitos vão chegar no trabalho segunda-feira e vão ver que algo aconteceu. Muitos vão até se surpreender com aquilo que Deus vai fazer. Coisas sobrenaturais, negócios sobrenaturais vão acontecer. Causa na justiça. Oh, aquilo que estava retido, em nome de Jesus, vai ser liberado. Provisão de Deus do céu sobre a tua vida.
Em nome de Jesus. Eu vou te pedir uma coisa. Não perca os próximos cultos de sexta-feira e traga alguém, porque nós estamos nos aproximando e nos preparando para as 5 sextas-feiras do impossível de Deus.